Olá, crianças, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre instrumentos musicais, certo? Hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. Vamos lá! Nós vamos estudar sobre os instrumentos musicais. O que vocês podem observar nessa imagem, aqui nessa imagem? Aqui são as orquestras sinfônicas, que elas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. Como os instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Nós vamos aprender quais são os instrumentos de cordas, os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro. Vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página 208, tá certo? Na página 208 de ciências. E vamos aprender um pouco mais sobre esses instrumentos musicais. Os instrumentos de corda. Aqui são os instrumentos de corda, que são o quê? Os violinos. Os violinos são instrumentos de cordas, né? Os violinos são também instrumentos de corda, né? Os contrabaixos. Violinos e contrabaixos são instrumentos de corda, já tá dizendo, porque eles têm umas cordas. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada com as mãos ou com o arco. O tamanho e a espessura de corda variam, resultando em diferentes sons. O violino ele possui cordas mais finas, que ao vibrar ele emite um som mais agudo. O contrabaixo tem cordas mais grossas, que ao vibrar produz um som mais grave. Por isso que ele é contrabaixo, porque ele produz um som mais grave. Quais são esses instrumentos de corda? São o quê? Violino e contrabaixo. São instrumentos de corda. E quais são esses instrumentos de sopro, gente? Quais são esses instrumentos de sopro? Os instrumentos de sopro são aqueles que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra um instrumento, já está dizendo, o instrumento de sopro. Por quê? Porque o músico, ele sopra aqui, por isso que fala instrumento de sopro. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como os do saxofone, ó, que é o saxofone, como os do saxofone, e nas trompas ou pelos orifícios como os nas flautas. Ó, os das flautas são pelos orifícios, que são as flautas, tá certo? Que são esses orifícios bem aqui, ó, da flauta, ó, que são os orifícios da flauta. Aqui é o saxofone, que são as chaves, né, gente? Saxofone, que são essas chaves bem aqui que eles produzem. Então, aqui são os instrumentos de sopro, que são o quê? Saxofone e flauta. Por que é de sopro? Porque o músico, ele produz com a boca dele, vai soprando, por isso que fala instrumentos de sopro. Vamos ver outro tipo de instrumento. Os instrumentos de percussão. Por que são instrumentos de percussões? Já os instrumentos de percussão apresentam uma estrutura para serem percutidas, como baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal ou de madeira. Por exemplo, o tambor aqui, ó. O tambor, ele tem uma membrana que vibra com a batida das baquetas, que são as baquetas ou sons, essas baquetas, ó, chama as baquetas, é isso, ou som produzido pelas mãos, tá certo? O tambor, tanto ele pode ser tocado pelas essas baquetas aqui, que aqui se chama as baquetas, aqui são as baquetas, e aí também ele pode ser batido pelas mãos, como também o xilofone, né? Aqui não tem também tem a bateria também, né? Que tem as baquetas da bateria e também tem o xilofone, que ele possui placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidos o xilofone. No livro de vocês tem o xilofone. Aqui só tem o tambor e a bateria. Outro exemplo de instrumento de percussão são o xilofone, tá certo? Então, nós estudamos hoje sobre os instrumentos musicais, que são o quê? São instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. E também
também tem os instrumentos musicais eletrônicos, gente. Tem os eletrônicos, né? Vamos conhecer sobre esses instrumentos musicais eletrônicos. Alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outro, entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com auxílio da tecnologia, como é o caso chamado de sintetizadores. Como são esses sintetizadores? Eles são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, os quais podem ser convertidos em sons. Eles produzem sons, esses instrumentos musicais eletrônicos. Geralmente, os sintetizadores são controlados por teclas, gente, como as de um piano, e podem simular os sons de instrumentos de sopro, de cordas, de percussões. Tá vendo como a tecnologia ela foi se evoluindo? Esses instrumentos eletrônicos, eles podem simular os sons do instrumento musical, de corda, de percussão ou de sopro. Só um instrumento eletrônico, tá vendo? Isso foi o quê? Foi a evolução da tecnologia. Atualmente, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam os sons de outros instrumentos, como os de controladores de MIDI e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho ele pode emitir os sons de diferentes instrumentos musicais. Tá vendo? Ó, controlador de mídia, ó. Controlador de mídia. Tá vendo como é esse controlador de mídia, gente? Ó, isso bem que é um controlador de mídia. E aqui é a bateria. E todos esses instrumentos, eles fazem o quê? Eles simulam, tá certo? Ele pode simular os sons de diversos instrumentos musicais. Aqui foi devido ao avanço da tecnologia. E hoje, né, gente, nós estamos na Semana da Pátria, como vocês já podem observar em todos os slides, né, nas molduras dos slides, tinha alguma imagem referente à independência do Brasil. Então, hoje tia Edinalda vai passar um vídeo contando um pouco sobre essa história, tá certo? Vamos prestar bastante atenção. Há muito, muito tempo atrás, mas precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro, exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas
que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: Independência ou morte! E a partir desta data, o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam da perfídia do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns
Né, gente? Muito bem. Estamos na Semana da Pátria, né? Deu para vocês, né, entender um pouquinho sobre a história da independência do Brasil. Tia Edinalda está com saudades de vocês. Beijos e até amanhã. Fiquem todos com Deus, tá certo, meus amores?